ao podcast da Twilio. Meu nome é Marcela Klein, eu faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez para mais um episódio. Aqui na Twilio a gente acredita que é possível criar relações maravilhosas entre as marcas e os seus clientes. E a plataforma da Twilio faz disso uma realidade. E aqui no nosso podcast a gente traz convidados que já estão fazendo isso e muito mais nas suas empresas, sendo inovadores, empreendedores, gente do mercado de tecnologia. E hoje a gente está com duas convidadas muito especiais e agora eu vou deixar que elas se apresentem. Bom dia, Marcela. É um prazer estar com vocês hoje. Meu nome é Ágata, trabalho aqui na Twilio, sou diretora de vendas e trabalho no mercado de tecnologia há mais de 25 anos, com um histórico bastante extenso, trabalhando com projetos de inovação, transformação digital e também experiência de clientes no mercado Brasil e América Latina. E hoje estamos aqui com a Michele. Por favor, Michele, se apresenta para a gente. Obrigada, Agatha. Um prazer, viu? Obrigada, Marcelo, por nos receber aqui no escritório da Twilio. Aliás, já vi alguns troféus, perguntei do que era. Então, assim, a minha vida é uma experiência, basicamente, né? Eu vivi várias carreiras, então hoje eu sou mãe de dois, empreendedora no mercado de tecnologia, que eu estou há 10 anos, com a Octa7, uma empresa de outsourcing, focada em vários serviços. A gente tem o foco realmente em serviço, em atendimento, em servir. Eu falo que nós nos tornamos um grande garçom da vida, né? Porque a gente serve o tempo inteiro e isso é a nossa premissa básica. A gente estava comentando nos bastidores, a gente está gravando e esse episódio vai para o ar em maio, que é o Dia das Mães, né? E elas têm uma coisa em comum. São 2 mulheres que têm gêmeos. Então eu brinquei que eu não vou tomar da mesma água, porque eu tô bem com os meus 2. Eu não tô precisando de mais 2 crianças, mas é isso, né. A gente vai conversar hoje aqui com 2 mulheres que estão no mundo de tecnologia, empreendedoras de empresas, empreendedoras de vida, de histórias, de muitos anos de carreira. Você vive num mundo que é muito dominado pelos homens, né, você trabalha em tecnologia, e a Michelle vai contar daqui a pouco, tem o seu histórico no automobilismo. Então assim, a minha primeira pergunta para você é o que que você aprendeu, né, dessa jornada dentro do automobilismo para o mundo corporativo, né, que não é para qualquer um. Com certeza não é o meu histórico e de poucas mulheres, e o seu é, né? Eu falo que são muitos, né, os ensinamentos que o automobilismo me passou, até porque eu acredito que muito do que eu sou, eu aprendi dentro das pistas e nos bastidores. Mas, assim, falando do autódromo, da corrida, né, o que é muito similar ao mercado corporativo e até um desafio maior no mercado corporativo do que propriamente no automobilismo. Na pista tá todo mundo amarrado num cinto de 6 pontas, então você tem ele amarra aqui, 2 que vêm por baixo, então você tá super preso, você tem um Hans, tá amarrado ao capacete, mal você mexe ali dentro, né, então você praticamente veste o carro de corrida. E quando você está na pista, você sabe quem é o seu adversário, porque ele vai frear na placa dos 50 contigo. No mercado corporativo, o seu adversário às vezes não é muito bem mapeado, se é que me entendem, porque às vezes você tem um colega que causa um desconforto, você tem a cultura que tem que ser bem lapidada da empresa. Então, o mercado corporativo, ele, ao meu ver, ele é mais desafiador porque nem tudo está às claras. Na corrida, existe o jogo da corrida. Existe quem joga sujo, por óbvio, a gente aprende a jogar, inclusive, se necessário. Eu tive um coach que me ensinou a bater no carro para o outro carro sair e eu não sair da pista. Então, era uma autodefesa num momento de corrida que eu só apanhava. Batiam no meu carro e ele falou: você precisa aprender a escapar sem que você saia da corrida. E aí eu tive que aprender a como lidar com as situações diversas, me defendendo, autodefendendo, para eu poder me manter dentro do autódromo. Então, assim, tem muita coisa legal, né. O automobilismo está sempre na ponta, ele está sempre olhando ali na frente, acho que isso é um mal necessário que eu adquiri. A questão da competição que era necessária, eu sou uma pessoa competitiva, assumi que tudo bem ser competitivo. Eu fiquei negando isso muito tempo na minha vida. Que eu falava que não, que não, que não, ela falava: "Não, eu sou competitiva sim", e aquela vontade de vencer na vida não é para qualquer um. Então quando você me pergunta, existem muitas sinergias,
mas nada supera a vontade, não importa o mercado. Se você tem aquela vontade que vem de dentro, aquela coisa assim, eu vou fazer acontecer, sabe? Não tem nada que supere isso. E você aprende em qualquer mercado. Então eu tive uma carreira que foi transitando em vários lugares, mas essa vontade que vem de dentro, ela nunca deixou de existir. Não, faz todo sentido, né. Quando a gente pensa em equipes de vendas, né, é isso. Você tá num jogo, onde você tá ali totalmente sabendo, né, obviamente que tem as questões, mas o mundo que a gente vive, ele é um mundo da tecnologia feita por humanos, né, então você tem que ir sabendo quem é seu adversário e mapeando isso toda vez, né. Todo cliente novo, toda conta nova, toda empresa nova. É, você tem que mapear quem é seu advisor internamente no cliente, quem não é, quem é o detrator. Isso é o nosso dia a dia, né, Agatha? Exatamente, é. E é o ponto que você comentou, né, independente das escolhas, a questão da determinação e da resiliência. Eu, com todos esses meus anos na área de tecnologia, na área de vendas, eu digo, são fatores fundamentais. E são fatores fundamentais para sucesso de qualquer pessoa em qualquer carreira, né. A partir do momento que eu determino aonde eu quero chegar, é só traçar o caminho, né. É muito legal, Michele, ouvir essa sua história do mundo do automobilismo e como a gente pode conectar isso ao mundo de tecnologia, naturalmente. Bom, você já contou um pouco da sua jornada profissional, né. Mas ainda assim tem muita gente que não segue você nas redes, a gente vai colocar aqui os seus links, e a gente está aprendendo sobre você, né. Então assim, conta um pouquinho quem foi a Michelle uns anos atrás, e essa transformação até chegar aqui empreendedora do Octa7, porque tem muita coisa bacana e curiosa, né. Então assim, para quem está conhecendo a Michelle hoje, como ela falou, corredora, eu acompanhando as redes sociais falei assim: "Ah, será que eu comprei o carro certo? Devia ter conversado com ela primeiro, porque ela entende tudo e mais um pouco", né. Então assim, é um perfil bem diferente do que a gente costuma, né, ter contato. Então assim, acho que eu adoraria ouvir de você um pouco dessa sua história, assim. Basicamente, eu aos 14 anos assumi uma oficina mecânica do meu pai, e era um ambiente bastante hostil, né, feio, né, não era um lugar que eu queria. Na época eu jogava vôlei, eu era federada em Jundiaí, então eu joguei vôlei, fiz esporte a vida inteira. E eu falei: "Bom, ou eu passo a amar, ou eu vou chorar todo dia escondido no banheiro". Aí eu resolvi que por conta própria eu ia passar a amar. Mas eu não só amei aquilo, como eu fiquei obcecada por atendimento. Meu cliente entrava na minha oficina, por exemplo, tinha naquela época, gente, eu tô falando há 20 anos atrás, mais, 25 anos atrás, eu tô com 44, muitos anos atrás, eles entravam, tinha capa plástica nos bancos, no volante, isso não tinha nem em concessionária. Na minha oficina a gente adaptou, sabe como? Eram capas que colocavam em cabide de roupa, negócio enrolado, tudo bonito lá, tal, então era um negócio lindo. E quando eu resolvi vender a oficina, eu fiz meu primeiro 1.000.000, eu tinha quase 30 anos de idade, na época já com 12 funcionários, e eu comecei muito jovem, muito menina, num ambiente que quem prestava o serviço era um homem muito mais velho. Então eu tive que aprender a lidar como conseguir o que eu precisava, sem ser como eles, porque se eu fosse como eles, um pouco mais, rígida, eles não me atenderiam. Isso eu sofro até hoje, a forma como eu falo, o jeito que eu abordo. Então eu tinha que entender aquilo para poder conseguir o que eu desejava. Então isso foi moldando, e aí de lá eu me apaixonei profundamente pelo automobilismo, treinava meus, mecânicos todos, nos fabricantes, então a Monrey, muito treinamento, enfim, com todas elas, faziam, workshops dentro da oficina, e eu comecei a frequentar o autódromo, e um dia, olha como a experiência é tudo, eu assisti uma corrida do Giuliano Lossaco, que nem corre mais, contra o Cacá Bueno, e o Giuliano ganhou por 1 ponto contra o Cacá o campeonato. Então naquele momento eu falei: "Eu quero estar sentindo o que esse piloto sentiu, eu quero estar dentro do carro sentindo aquilo". Eu não me importava com o carro, eu não sou uma pessoa que fica, ai, passando paninho em carro, apaixonada, abraçando e beijando antes de dormir, mas eu queria aquela experiência que aquele piloto estava sentindo de ganhar por 1 ponto. E foi daí que surgiu a minha vontade de correr. Vendi meu primeiro carro, eu tinha um carro de uso, então eu vendi meu carro de uso para poder gastar tudo em corrida, durou 5 corridas, durou nada.
Meu pai é um pai, né, meu pai é classe média que contava dinheiro, a gente sempre teve grandes oportunidades, viajava, mas não sobrava. E ele falou: "Filha, não tem como te ajudar". Eu falei: "Que eu faço?" Ele falou: "Vende seu carro de rua". Eu falei: "Ah, boa ideia. Por que você não falou isso antes?". Aí vendi, não durou nada. Eu falei: "E agora? Vendi tudo que eu tinha e eu quero correr". E aí eu comecei a apresentar projetos com ROI, então eu tinha que desenhar o projeto, entregar o ROI necessário para conseguir patrocínio. E sempre patrocínio que a gente chama, aspas, patrocínio duro, que vem do marketing, então esses são os mais difíceis de conseguir. Não existia comigo troca de nota, favor, meu pai não era rico e ninguém tinha interesse em negócios, né, porque às vezes acontece, sorte de quem tem, mas não era o meu caso. E dali eu entendi que a gente passa a amar aquilo que a gente constrói. E o automobilismo virou uma obsessão. Já corri de quase tudo, o que você imaginar. Até de carrinho de rolemã. Eu fui tricampeã do carrinho de rolemã na descida da USP, do Matão, não sei se alguém que está assistindo conhece. Tinham 2 lombadas, né, meu carrinho tinha um sistema de alinhamento e eu sei que ele era muito pesado, então a hora que a gente rampava a lombada e caía no chão, o pé ia assim, o pé tinha que ficar muito rígido. Se eu fizesse isso com o pé, eu rolava e ia para as quinas, né, eles tinham os fenos protegendo. Certa vez meu pai foi assistir essa corrida e eu caí e bati com a cabeça, não no feno, no chão. Eu me lembro que, assim, deu uma apagadinha na hora, mas veio alguém com um copo de cerveja, esticou e falou: "Ela tá bem, ela tá bem, ela tá bem". E deu um copo de cerveja, assim, eu olhei e comecei a rir. E, tipo, acho que meu pai falou: "Não acredito, Viveu. né". Mas essa é uma das histórias. Eu andei no Paulista de Marcas, fui vice-campeã, do Paulista, que foi um campeonato que tinha mais 62 carros no grid, todos homens. Eu cheguei a largar na pole de 62 homens, depois fui para o Mercedes-Benz Grand Challenge, corri na Fórmula Truck, fiquei 2 anos, fiz Euronascar, fiz, ah, Grand Am nos Estados Unidos também, e depois quando eu voltei, né, a Neuza, que era dona da Fórmula Truck, me convidou e eu fiquei 2 anos ali. Fiz Grand Am nos Estados Unidos, Euronascar, enfim, corri de tudo que foi um pouco, começando, né, os carrinhos de rolemã, mas tudo que tinha roda e se movia, eu estava dentro. E tá viva aqui contando as histórias pra gente, que é o mais Amém. importante. Para uma mãe é, né, Pois certeza. é. Não, porque agora vai vir essa outra geração e a gente estava comentando, né, que nossos filhos pequenos já são fissurados, então assim, eles vão adorar que a gente tá tendo essa conversa com você. Para o seu menino, ele tem essa vontade? Ele pegou isso de você ou ainda não? Tanto o Lucas quanto a Isadora. A Isadora ela tem noção de espaço, então ela senta no volante, ela tem 3 anos agora, ela vira certinho, ela tem noção do espaço, de onde ela está levando o carro. O Lucas é apaixonado, viciado em carros, assim, de um nível que ama, que toda vez que tem carro diferente na garagem, porque eu testo os carros, então eles ficam realmente, né, encantados, mas eu escondo o capacete, escondo os troféus, escondo o macacão, escondo tudo, não tem nada da minha da minha vida regressa. E a minha mãe recentemente falou: "Vocês sabiam, Lucas e Isadora, que Que a a sua sua mamãe mãe era piloto?". nossa. Então de manhã, às vezes, o Lucas solta: "A mamãe piloto", e eu dou risada, eu finjo que não é comigo, eu falei: sou assim, mãe que dirige, né, sou a mãe da van, né". Então a gente já cobriu ali uma fase da sua vida e a gente falou que essa fase não acabou, mas ela foi mudada para foco para uma outra coisa, né. Então agora eu queria contar um pouco mais da sua empresa, né, da Octa7. Conta pra gente como é que foi esse momento de transição, né, quando você saiu de um mercado que já era masculino, né, tinham poucas mulheres corredoras, como você mencionou, e foi para um outro mundo masculino que é a tecnologia, que eu diria que até tá menos masculino do que o automobilismo, talvez, chutaria. Estamos aqui, né, Agatha, então a gente tá achando que a gente vê Sim. isso. Mas conta pra gente esse momento, conta pra gente da empresa, né, é uma empresa que tem uma visão de outsourcing muito grande, né, então a gente também queria ouvir de você essa transformação e o que vocês estão fazendo hoje no mercado. Bom, a Octa7 é uma empresa de serviços. Então, nós temos serviços gerenciados, NOC, SOC, monitoramento, enfim. E a parte de outsourcing, quando você olha para pessoas, não é simplesmente você alocar uma pessoa dentro da outra empresa, você precisa entender da cultura daquela empresa. Então, quando nós fundamos a Octa7, nós fundamos com o principal objetivo: ser uma empresa
de excelência em serviços, entendendo a cultura do cliente que está do outro lado. Porque o mais difícil, de repente, para uma empresa contratar pessoas é encaixar os hard skills com os soft skills. Você, às vezes, consegue muito bem um e falta o outro, e vice-versa, isso acontece muito. Então, essa orquestração, eu diria que a gente tem feito com maestria. E a Octa, ela veio, né, veio para isso. Meu sócio, ele tem mais de 30 anos de mercado de tecnologia, então ele conhece profundamente o mercado. E eu, quando parei a carreira do automobilismo, eu fiquei 1 ano morando em Nova York, então eu realmente desopilei dos carros, da corrida, fui conhecer outros mercados, trabalhar com outras coisas e viver, ter outras experiências. E quando eu fui contratada para uma empresa de tecnologia no Brasil, eu não sabia se tecnologia era de passar no cabelo ou de comer. O que que era infraestrutura, né? Não fazia a menor ideia. E de lá para cá, foi um case de sucesso. Eu entrei nessa empresa, tinham 12 funcionários. Quando eu pedi para sair, tinham 350. Então, eu fiz uma jornada de construção de uma empresa de tecnologia, do momento zero, praticamente, até a sua jornada pronta ali para uma próxima escalada, até 1.000 funcionários. O que a gente vende são pessoas e serviço. O que o meu cliente precisa, mesmo que aquilo não reverta em negócio hoje, eu imagino que o cliente ele gosta da cauda longa e não existe mais cliente no mercado que se encanta. O cliente ele precisa primeiro ser convencido tecnicamente. Depois ele faz um Sim. negócio, ele vai fazer negócio com a Agatha porque ele confia na Agatha. É. Mas antes ele validou o produto, ele validou a solução, fez uma POC, ele fez tudo. O produto é bom. Aí ele escolhe alguém de confiança. Então ele vai atrás de uma diretora, alguém que ele confia, um vendedor. Então assim, todos nós somos vendedores, eu sou vendedora da minha empresa, né? Assim como você vende todo dia, eu vendo todo dia. Provavelmente você tem que vender em algum momento do seu dia. E o cliente faz com quem ele confia. E essa confiança, perdida uma vez, você não recupera. Por isso que a experiência do cliente é fundamental. Quando você fala da Twilio, se você não tem uma experiência bem ajustada para uma empresa, se você perder aquele cliente, você perdeu ele para todo sempre. É uma confiança quebrada e adeus, cliente. Agatha, como que é para você conseguir cliente novo no mercado? Sempre um grande desafio. Bastante competição, a gente tem que entender muito do negócio do cliente, saber como é que a gente vai atender muito bem os requisitos de negócio, né. Como você comentou em outro assunto, né, como que eu vou trazer um ROI para aquele projeto, né, como que aquele projeto está alinhado com uma estratégia corporativa. Então se você para tudo isso você tem que fazer para conquistar um novo cliente. Agora se imagina se você perde um cliente, o trabalho muito maior de você reconquistá-lo, então não é nem cogitado esse tema, né. Por isso a gente tem que cuidar muito bem dos clientes que a gente tem. E eu entendo que é uma soma mesmo. É você olhar de fato com o estômago do seu cliente, entender o que ele tem do outro lado e sair com uma solução. Quando eu tenho alguma situação de ou fricção, ruído, eu volto naquela historinha do chão de fábrica, né? Nós somos um chão de fábrica onde entra uma matéria-prima, você tem que resolver ali, construir tudo aquilo e entregar um produto pronto. Porque se você não fizer isso, se o seu cliente souber fazer, ele não te contrata. Exato. Então, você só é contratado porque o cliente não sabe fazer isso. Então, você precisa, de fato, gostar do caos. Você tem que gostar do problema. Você tem que se apaixonar pelo cliente a ponto de ele falar barbáries às vezes e você falar sim, vou resolver, ok, entendi. Então, esse ponto, né, a maturidade, né, Agatha? Quando a gente está há muitos anos em vendas, esse tipo de coisa a gente converte rapidamente e ajusta um trilho para que lá na ponta o cliente veja o produto dele de valor. Então acho que é muito o que a Twilio faz hoje, né, entrega o valor na ponta, que ele vai ver ali, ele não viu toda aquela bagunça do chão de fábrica, né, ele vai ver o produto final com bons olhos, né. A Twilio ela está posicionada justamente para ajudar os nossos clientes a entender quem é o cliente lá na ponta e como que a gente traz um valor nesse processo de comunicação, que às vezes é muito desafiador e a gente tem que fazer justamente esse entendimento de como ele se conecta e como a gente entra nesse meio para ajustar esse processo e agilizar o processo de comunicação. Eu acho que
todo mundo já passou por isso, né, ligar às vezes num atendimento a cliente e você ficar, às vezes, minutos, horas, esperando uma resolução, né. Então a gente justamente se posiciona com as nossas soluções para ajudar os nossos clientes a serem mais ágeis, rápidos no atendimento dos clientes deles, né. A gente fala muito e a gente faz alguns relatórios, né, na Twilio que mostram justamente isso. O mundo que a gente habita hoje é muito competitivo, né? Então, assim, ganhar um cliente custa um dinheiro de investimento. Se você não fideliza esse cliente no processo, né? No seu caso, clientes e empresas, né? No nosso caso, os clientes dos nossos clientes, né? De quem usa a plataforma da Twilio. Se é uma mensagem não atendida, se é uma resolução que demorou mais tempo do que esperado, a gente está num mundo onde o próximo já está lá do seu lado tentando te ganhar, né. Então assim, essa maneira que a gente acredita de que tendo os canais certos, os dados certos do cliente, a plataforma certa de atendimento, você vai conseguir garantir essa fidelização. Por que que eu vou sair de uma relação que está gostosa, que está boa? Não vou. Mas a primeira coisa que der errado, eu já vou para o próximo e vou tentar, né. Então tem muito a ver com essa história, né, num mundo B2B ou B2C, que faz todo sentido. Falando em B2B, muito interessante, e eu queria que você contasse um pouco mais pra gente, né. A gente tem vários as a service hoje em dia, né. Aqui na Twilio a gente fala muito de CX as a service, né. A gente começou, né, basicamente com canais de comunicação, mas a gente acredita que só o canal não faz nada, a gente tem que ter ali um engajamento do cliente, uma plataforma. Vocês estão num posicionamento num dos serviços, né, que vocês oferecem, que é o C-Level as a Service. E eu achei isso genial e eu queria que você contasse isso pra gente, porque a gente sabe, né, que obviamente as grandes empresas, as médias e grandes empresas, ela tem ali uma estrutura, mas não são todos, né. O Brasil, o mundo, existem milhares de empresas, né, milhões de empresas pequenas que estão começando, que as pessoas estão lá empreendendo na melhor das intenções, mas as pessoas às vezes não passaram por uma empresa grande. Não se viram C-level de uma De hora boa para outra. intenção não se constrói uma empresa, né. Exato, de uma hora para outra você vai virar um C-level, né, se você não teve essa experiência de anos em estruturas maiores, onde você aprendeu. Então assim, você deve ver muito isso acontecendo, de empresas que têm boas intenções, mas que não têm a estrutura C-level, né. Então conta pra gente esse termo, C-level as a service, como é que vocês estão vendo isso? Curioso o que você está perguntando, porque foi como nós nascemos. Nós nascemos de um serviço de C-Level as a Service. E o mais legal é que a primeira conta onde meu próprio sócio atuava, virou uma conta importante, relevante, nós assumimos toda a TI, e aí nós entendemos o que a gente estava fazendo, que era um modelo de C-Level as a Service. Então assim, não foi que a gente foi para o mercado, vamos criar um produto. Na verdade a gente foi trabalhando, atendendo as dores do cliente e a gente falou: "Opa, temos um produto". Então, nós criamos, empacotamos, e isso é para empresas SMB, commercial, de pequeno porte, médio porte, mas uma coisa curiosa aconteceu no caminho. Essa é a empresa, é a única que nós temos nesse modelo real de C-Level as a Service. Porque todas as outras companhias que nós assumimos são empresas enterprise. Eu desenhei o business plan, papel, PPT aceita qualquer coisa. E via de regra fica bonito, né. Sim. Você faz um PPT, fica lindo, e não foi o que aconteceu. No meu mercado, no mercado do meu sócio, os nossos relacionamentos são com empresas enterprise. Então hoje, meu portfólio é 90% empresas enterprise, e eu tenho uma de médio porte, que é o modelo de C-Level as a Service. Então assim, até coloco à disposição a Octa7 para esse modelo, para qualquer empresa que tenha interesse, que é de médio porte, né, até 500 milhões de faturamento, são empresas que não têm musculatura para ter um executivo de TI, porque esse executivo de TI vai ficar caro no final das contas, né. Então você imagina que você vai gastar 1/3 do valor num executivo de TI, e vai ter um executivo de TI 2 vezes por semana na sua empresa. Porque o que acontece também, as empresas de médio porte não consomem tudo daquele executivo, ele fica sobrando. As empresas que eu peguei de faturamento de até 500 milhões, que eu via que tinha a figura do CIO, ou um gerente, um head, que tem mais senioridade, eu via que ele sobrava. Ele não estava ocupado 100% do tempo. Então é uma coisa curiosa,
É um produto novo, o mercado está respondendo, mas a gente ainda não sabe o quanto longínquo é, porque esse papel de Trusted Advisor ou de estar consultivo é o nosso dia a dia. Então, indiretamente, eu sou consultiva, mas eu atendo as enterprises, que já tem o modelo do CIO, já tem o vice-presidente de tecnologia, então já tem mais musculatura. Que é um pouco do que você disse, Michele, às vezes a empresa tem alguém que faz a figura de tecnologia, mas mais para cuidar de uma infraestrutura. E essas médias empresas precisam de ajuda para alavancar uma transformação digital, e aí você tem uma expertise muito maior para trazer isso e colocá-las, às vezes, até num próximo passo de crescimento. Então ela tem um faturamento hoje até 500, como que com a transformação digital dessa empresa média eu consigo subir ela para 1 bilhão, dobrar o faturamento, incluindo tecnologia? Eu quero ser conhecida como uma empresa que você pode confiar, você não vai empurrar um produto. E muitas vezes meu cliente pergunta, fala: "Ah, e aquele tal produto?" Olha, para isso funciona, para aquilo outro não, porque nem tudo é perfeito no mundo, até o automóvel, né. Tem carros O que são perfil, né. ótimos com É. determinada coisa e outros carros não são. Não é porque a Ferrari é maravilhosa e o Fusca não é legal, não, eles são legais, cada um no seu mundo. Aqui no nosso podcast a gente fala, obviamente, muito de tecnologia, inteligência artificial, que a gente ainda não falou, mas tudo acaba nas pessoas. Porque a gente está nesse momento, né? A gente está colocando tanta atenção à ferramenta e quem lida com a ferramenta sabe que a maioria das vezes não é sobre a ferramenta, né? Mas são sobre as equipes, como que isso vai estar sendo gestionado. É óbvio, tem toda a questão né, de você deixar tudo mais automatizado, a qualidade, né, com os dados, você consegue garantir que aquela entrega seja, né, mais mediada, digamos assim. Mas são as pessoas, né. Eu queria fazer um link com o tempo que você não estava no Brasil, porque tem a cultura Brasil e tem a cultura mundo, né. Então você mencionou que nessa sua transição, né, você ficou 1 ano em Nova York, viveu uma outra experiência fora do Brasil e mesmo no automobilismo, né, fazendo as suas viagens e vivendo. Então a gente queria ouvir de você o que que foi os seus maiores aprendizados nessa época, né, nos Estados Unidos, o que é aplicável aqui. A gente tecnologia Brasil ainda é muito dependente, né, americano muitas vezes, e é diferente, porque somos latinos, somos brasileiros, então acho que tem um pouquinho ali de aprendizado de cultura e de pessoas, né, que provavelmente você passou e que podia compartilhar também com a gente. É curioso, né, porque antes disso tudo eu apresentava um programa de TV chamado Oficina Motor. Passava no canal da Globo, o canal mais Globosat do Grupo Globo. Eu, o Lipe e o Henrique, então a gente viajou o mundo inteiro, assim, o mundo inteiro que eu falo, Califórnia, Los Angeles, a parte americana onde tem muitos carros, aí você pega a Europa, muito da Europa, Itália, França, Alemanha, nem se fale. A Alemanha a gente tinha um restaurante que a gente falava assim: "Ah, vamos no nosso restaurante?" Eu falei: "Gente, vocês estão muito snob. Como assim nosso restaurante na Alemanha?" Então a gente frequentou muito, esses países, e assim, os Estados Unidos, propriamente, tinham coisas que eu achava meio que, malucas. Eu recebi um cheque, endereçado via correio, eh, cheque, por correios. Ao mesmo tempo, para eu abrir uma conta, na época, foi 2014, eu cheguei no banco, tinha 5 pontos lá, que era o visto de estudante, seguro-saúde, tinha um monte de coisa que você tinha que ter, endereço fixo, lá, é difícil tirar tudo isso, carteira de habilitação, e aí eu abri a conta em 3 minutos, nem isso. E eu aprendi uma coisa com o pessoal da oficina motor, com o meu diretor na época, ele falava o seguinte: "Perceba o trânsito", parece que um treinador de futebol, né, que viajou o mundo inteiro, falava isso: "Perceba o trânsito da cidade, você vai entender qual é a educação do povo que mora ali". Até no Brasil tem diferenças De de Sim. cidades, estados. de estados, é. Tem estado que você vai e você fala: "Ué, mas que tá acontecendo aqui? Que eu tô tomando buzinada, que o cara tá querendo cortar, que tá" você olha e fala: "Tá alguma coisa estranha". E realmente, o trânsito, o fluxo determina como que é a educação do povo local. Já chegando próximo do nosso encerramento aqui da nossa sessão com você, que foi muito legal, aprendi muita coisa, a gente queria entender o seu ponto de vista da inovação. Quando a gente fala de tecnologia, os 6 meses, 1 ano, eles estão entrando num looping de inovação, né, de uma coisa depois da outra e dessa necessidade.
Você como uma pessoa que está vindo de um background de consultoria para os seus clientes, né, precisa estar o tempo inteiro atualizada, precisa estar o tempo inteiro oferecendo, né, inovação para esses clientes que muitas vezes estão ali, não digo estagnados, mas eles estão ali confortáveis com aquele ambiente que eles estão, né, tecnológico inclusive. Como é que você vê, assim, esse potencial da inovação hoje no mundo que a gente está, né, onde está tudo muito rápido, onde uma decisão de tecnologia hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano pode se tornar obsoleta, é uma pressão muito grande, né, de quem está vindo com esse olhar de fora para dar boas práticas para essas empresas. A velocidade da tomada de decisão hoje é mais fundamental do que você inovar por inovar. Então, assim, inovação é uma coisa, né, tecnologia é outra, tudo acaba em pessoas, mas tem empresas que os processos são longos e lentos. Então, a empresa tem que ter essa velocidade de se transformar internamente para que os decisores consigam tirar aquele projeto do papel. Seja ele tecnológico, de grande inovação, ou um projeto até mais simples, que não requer tanta tecnologia, mas que vai trazer uma inovação e uma mudança de mentalidade interna. E isso acontece com grandes contas, até bancões. E às vezes o projeto que era importante 2 anos atrás, imagina, ele está na gaveta, nunca aconteceu e não faz o menor sentido de acontecer agora. É entender como a gente acelera internamente para que a tomada de decisão por uma adoção de tecnologia, ela seja feita no tempo hábil. A gente tem histórias aqui dos nossos clientes, né, de cases de sucesso, que foram empresas que conseguiram entender o momento de desenvolver tecnologia para suprir necessidades reais naquele momento, né, num universo muito mais ágil do que hierárquico, do tipo, vamos aprovar, vamos pensar, e a gente, como provedor dessa tecnologia, a gente vê a diferença. A gente tem casos de clientes que, antes de WhatsApp, de qualquer outro canal desenvolver a feature, eles já estavam fazendo, né. Então, assim, é uma capacidade das pessoas que estão lá sentadas verem da necessidade do mercado, porque como todos nós, pessoas, culturas, estamos mudando, nossos hábitos de consumo estão mudando, o áudio do WhatsApp, por exemplo, né, a gente tem vários casos de sucesso de empresas que implementaram na sua operação a transcrição do áudio que o cliente tinha enviado, que antes não era possível, então, assim, precisava de um tempo humano ouvindo aquele áudio e entendendo, já sai ali e já é um input para a resolução daquele problema, né. Antes mesmo da gente, como usuário final, ter essa funcionalidade no nosso aplicativo de WhatsApp. Então, assim, quando você fala isso de grandes bancos ou grandes empresas, a gente sente isso, que é muito mais fácil você explicar a necessidade de uma inovação tecnológica para uma empresa que é digital first, que já nasceu nessa onda de que tudo precisa ser ágil para amanhã, do que você ir para as grandes corporações que elas estão sofrendo, né, e a gente sabe, porque Sim. a transformação dentro de um grande banco tem um peso e um tempo e um investimento financeiro diferente de um banco digital que já nasceu nesse universo, né. É que a hype da inteligência artificial parece que ela se tornou mandatório para todas as empresas. Mas como você vai implementar a inteligência artificial se ainda você faz vários processos de negócio, às vezes usando Excel? Esse é o ponto, né? Eu acho que cada empresa está num nível de maturidade diferente. Ela tem que investir, sim, em tecnologia, mas eu acredito que a tecnologia aplicada a algo que realmente vai trazer um benefício para o negócio dela. Eu preciso atender melhor o meu cliente, porque eu vou melhorar minha métrica de NPS, mas não é só a métrica de NPS, é porque eu vou fidelizar aquele cliente. Eu não vou perder esse cliente e depois eu vou ter que investir muito mais dinheiro para recuperá-lo, né. Quais são os outros temas de cada indústria que é fundamental realmente investir para quê? Ah, porque eu preciso ser operacionalmente mais eficiente. Porque quando eu sou mais eficiente, eu tenho uma margem maior de lucratividade, né. Quando eu consigo fazer uma campanha personalizada para os meus clientes e vou atingir realmente o nicho, o público-alvo do meu produto, realmente eu estou fazendo investimento naquilo que faz sentido para minha empresa, para eu poder o quê? Conquistar novos clientes, vender mais das minhas soluções e produtos. Então eu acho que não é só a questão da hype, é a questão inclusive falando de nós comerciais, né,
pessoas da área de vendas. Escutar os clientes e entender a demanda de negócio dele, como é que ele precisa, como é que eu ajudo ele a dar o próximo passo, e só depois, quais são as tecnologias embarcadas que de fato vão ajudar ele chegar no objetivo dele, né. A Octa7 tem um braço, inclusive, que nós ajudamos escolas públicas, fazemos palestras e workshops em escolas públicas para fomentar aquele jovem aluno para o mercado de tecnologia, separando em o que é exatas, o que é humanas, explicando para eles quais seriam os lugares que eles deveriam seguir, tendo esses skills já pré-definidos. E você vê que muitos dos jovens, pelo menos 20, 30% dos jovens que escutam, eles querem ingressar, eles querem absorver isso tudo, eles estão com fome, e essa fome é muito legal. E você imagina eles, jovens, fomentados hoje, daqui a um tempo o que que não vai ser, né. Porque na minha época a gente não ouvia isso Tinha aos acesso, 12, é. 11 anos, que meu pai vendeu um Del Rey para ter um 386, então assim, eram, né. Hoje em dia todas as pessoas têm acesso ao celular, atualmente eles são fomentados com tudo isso e a ponta vai ser exponencialmente diferente do que a gente está vendo. E a Twilio tem esse lado de educacional com os nossos desenvolvedores, né. A gente tem muitos jovens que começam e são treinados na plataforma da Twilio como devs e depois seguem carreiras. Eu entrevisto os nossos clientes e é muito legal de ver clientes que, assim, o sucesso da Twilio dentro da organização aconteceu porque teve um jovem que se alfabetizou na linguagem Twilio, que se conseguiu implementar e essa pessoa se torna o novo ele não o título não é Head of Technology, mas ele se torna o novo grande pessoa dentro dessa empresa, porque ele tem o conhecimento, né. E para mim, assim, o que você falou lá no começo, que você é uma pessoa que gosta de aprender. Quando a gente tem, né, no caso, a oportunidade de aprender, né, tudo se torna mais possível, né. Quando a gente fala de tecnologia e de se tornar obsoleto ou não, a pessoa que está com a ferramenta de aprendizado ou que está com essa ânsia de aprender e dar certo, ela é uma já está na frente, né, seguindo o seu passo da sua história, foi esse processo de aprendizado. Então esse para mim foi o grande aprendizado, assim, de hoje, e eu te agradeço por estar aqui e contar essa história pra gente. Eu que te agradeço, obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe aqui, os bastidores, é muito legal o podcast da Twilio, vou recomendar para os amigos, e obrigada pela honra do convite e a participação, obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer tua história, Michele, que é encantadora, e poder falar um pouquinho não só da Twilio, né, falar um pouco sobre impacto na educação dos jovens. Que legal que a Octa7 está fazendo, né. E que tudo que a gente faz aqui nesse podcast e outras informações que a gente traz para o mercado, é o que a gente quer trazer de inovação, impactar as novas gerações e realmente trazer isso para o próximo passo, né, especialmente aqui no nosso país, que a gente tem tanto espaço para trazer um pouco mais dessa vivência tecnológica para tantos jovens que precisam, né. Então obrigada pela experiência, por compartilhar tudo que a Octa7 também vem fazendo no mercado. Obrigada aí pelo convite também. Bom, então esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima.